Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor queres ou não queres? Novamente aqui com vocês com a nossa aula maravilhosa, sensacional, brilhante de história, né? Então eu sou da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas, né? Então, pessoal, do oitavo ano, eu vos convido agora a nós debatermos um pouco, né? Conversarmos, né? Sobre a independências, né? Haiti e América Espanhola. Então, aqui é o professor Cláudio Nascimento e vos convido agora a entrarem na nossa nave da história para a gente conversar sobre história. Quem quer conversar sobre história? Eu! Todo mundo quer conversar sobre história. Então, queres ou não queres? Então, aqui é o professor Cláudio Nascimento e vamos começar a nossa aula de história. Então, vamos lá, pessoal. Então, independência em São Domingos. Atual Haiti. Já ouviram falar, pessoal? Então, aqui a gente está na nossa aula de história, não é isso? Feita para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né? Então, vamos lá. Então, América Espanhola. Então, assim como a portuguesa, né? A América Portuguesa, também foi palco de inúmeras revoltas sociais e lutas pela independência. Inicialmente, vamos estudar o caso do Haiti. As terras onde hoje é o quê? As terras onde hoje é o Haiti faziam parte da ilha de Hispaniola, né? Onde Colombo aportou em 1492. Então, na segunda metade do século, né, 17, a parte ocidental da ilha é batizada então de São Domingos, foi ocupada pelos franceses. Já a parte oriental continuou com os espanhóis. Vejam só. Então aí você vai ter dois povos, né? Então, duas ocupações, uma francesa e outra daí, espanhola. Então aí vocês vão ter o seguinte: na parte ocupada por eles, os franceses montaram grandes fazendas, plantations, né? Cultivada por africanos escravizados e que produziu o que? Gêneros tropicais, fumo, algodão, açúcar, né? E rum, bebida alcoólica extraída da cana. A exportação dessas mercadorias tornou o que? Tornou essa colônia a mais rica das colônias francesas. Né? Então, São Domingos se tornou uma das colônias mais ricas das colônias francesas. Em 1789, São Domingos era responsável por 2/3 do comércio exterior francês, incluindo, né, incluindo-se aí o lucrativo tráfico, né, de africanos pelo Atlântico. Veja só. Além, né, da questão da comercialização de produtos como açúcar, algodão, fumo, havia também a comercialização de escravos. Naquela época, os colonos brancos constituíam 7% da população, enquanto os negros compunham 87% da população. Então vejam a diferença. Então você tem 7% de colonos brancos dominando 87% de negros. Então a elite da ilha vivia luxuosamente, enquanto os trabalhadores escravizados eram vítimas de maus tratos, doenças, fome, sendo alto o índice de mortalidade entre eles. Né? Claro, né? Porque não tinha um bem-estar, não tinha uma boa qualidade de vida. Né? Evidentemente, isso vai impactar, né,
na questão do índice de mortalidade, do aumento do índice. Então, reagindo a essa situação opressiva, os escravizados promoviam fugas, formação de quilombos, né? Como ocorreu aqui no Brasil, né? Na América Portuguesa. Então, em 1791, os trabalhadores dos canaviais do norte de São Domingos promoveram um levante, né, escravo de grandes proporções. Os rebeldes exigiam o quê? Melhores condições de trabalho e mais tempo para cultivar a própria roça. Sim, mas liderado por Toussaint Louverture, o levante ganhou que força no mesmo período em que os jacobinos assumiu o poder na França e abolia a escravidão nas colônias francesas em 1794. Com isso, os escravizados de São Domingos passavam a condição de libertos. É isso. Com o apoio de Louverture, ascendeu o quê? Ao poder na parte ocidental da ilha. E conquistou parte oriental, né, pertencente à Espanha, onde também aboliu a escravidão. Vejam só. Diante do processo, né, da Revolução Francesa, né, com a imposição das leis dentro da França, dos jacobinos, houve a abolição da escravidão. Então, isso fez com que houvesse levantes dentro da São Domingos, que difundiu para a parte oriental, que pertencia à Espanha, né? Onde também aboliu a escravidão. Aí vem a questão da formação do Haiti. Entre 1794 e 1802, a ilha foi governada por Toussaint, né, que tentou organizar a sua economia, mas o líder negro sofreu forte oposição dos senhores brancos e de parte dos mestiços, e teve ainda contra si o fato, né, de os libertos não quererem trabalhar nas fazendas de seus antigos senhores. Enquanto isso, na França, ocorreu a nova reviravolta no processo. Napoleão Bonaparte tomou o poder, anulou a lei absolutista, aprovada pelos jacobinos, e enviou um exército de 25 mil homens para retomar São Domingos. As forças de Bonaparte invadiram a ilha, prenderam o líder negro e enviaram à França, onde ele foi torturado e morto. Então, o líder Toussaint, né, ele, com a reviravolta, com a tomada do poder por Napoleão Bonaparte, que invadem a ilha, levado para a França, onde ele é morto, né? Mas as lutas pela independência, no entanto, continuaram. Agora sob o comando de quê? Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, então, que tinha sido general de Louverture, usando como lema liberdade ou morte. Então, Jean-Jacques, é isso, ele agora vai, na realidade, buscar essa emancipação do povo haitiano, né? Então, o exército de Dessalines conseguiu vencer os franceses. É isso. E proclamar a independência de São Domingos em 1804. O novo governo aportou pelo nome indígena da ilha, Haiti, do Uruaque Arrit, que significa terra montanhosa. É isso, observe a grande luta desse povo, né? Ou seja, a reviravolta, né? Ou seja, no primeiro momento, os jacobinos abolem a escravidão. No segundo momento, com o poder de Napoleão, é revogado a abolição. Então, invadem a ilha,
né? E o Dessalines, na realidade, monta um poderoso exército e vence os franceses. Aí a República do Haiti foi a primeira nação da América, pessoal, a abolir o que? A escravidão. E a segunda a se tornar independente. A França, no entanto, só reconheceu a independência do Haiti 21 anos depois, e mediante a vultosa indenização. Como ocorreu a nossa aqui, né? Tivemos que pagar a indenização. Então, as lutas vitoriosas dos negros escravizados no Haiti espalharam por toda a América os haitianos, isto é, e o medo de levantes escravos bem-sucedidos, como os que moveram a luta pela independência daquela ilha da América Central. Então, na realidade, aí foi a França só reconheceu a sua independência 21 anos depois, após eles pagarem uma grande indenização. Aí vem a revolta de Tupac Amaru. O que foi essa revolta de Tupac Amaru? No fim do século XVIII, as populações indígenas do vice-reino do Peru eram lideradas por curacas. Um desses curacas, chamado José Gabriel, então, Condorcanqui, era descendente da nobreza inca. Recebeu uma educação, uma educação esmerada, tendo estudado, inclusive, na Universidade de São Marcos, São Marcos, Peru, a mais antiga do Império Espanhol, existente até hoje, Ele liderava vários povoados e pueblos, da província de Tinta, do vice-reino do Peru. Então, cada um desses povoados tinha a obrigação de pagar à monarquia espanhola um imposto e cumprir com a mita. Ou seja, o que era a mita? Você que está agora em casa assistindo essa aula do EducaPE, feito pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para vocês, com o professor Cláudio Nascimento Queres ou não Queres, Então, era a obrigação de enviar um determinado número de indígenas para trabalhar com os espanhóis durante um determinado período do ano. Então, na realidade, havia essa obrigatoriedade de se trabalhar para o seu senhor de forma gratuita algum período do ano. Então, nós temos, no reinado de Carlos III, a Espanha aumentou os tributos pagos pelos povoados indígenas, o que contrariou profundamente os curacas. Ao perceber que o prestígio da liderança indígena vinha diminuindo e que a pressão, e que a opressão sobre os mitaios aumentavam, Então, o curaca José Gabriel solicitou às autoridades o fim do cumprimento da mita pelos indígenas nas perigosas minas de São Luís e Potosí. Ele expôs o que? As autoridades a longa distância que os indígenas tinham de percorrer a pé, Então, as doenças que os acometiam e a ausência prolongada por meses desses agricultores nos seus pueblos. Então, as autoridades espanholas, no entanto, negaram todos os pedidos. Negaram. O líder, então, optou pela revolta. Então, tentaram acabar com a mita. O governo não aceitou. Então, vamos agora, se não é pela diplomacia, vamos pela força, pela revolução. Então, José Gabriel mudou seu nome para Tupac Amaru II, em homenagem ao seu antepassado, Tupac Amaru, último imperador inca e líder da resistência aos espanhóis. Então, a revolta começou entre 1780, com a captura de quê? Da captura e execução de Antônio Arriaga. Ou seja, Arriaga
maior autoridade da província de Tinta, responsável por abusos cometidos contra os índios e taios. Então, na realidade, esse cara foi capturado, né? Foi capturado, né? Aí a revolta de Tupac teve a participação de milhares de pessoas, entre índios, mestiços, negros escravizados. Então o movimento se alastrou rapidamente. Então os rebeldes obtiveram várias vitórias contra as forças realistas, mas os reforços enviados pela Espanha decidiram a luta em favor dessas forças. Tupac Amaru foi preso, né? E como era de praxe, foi executado, né? Na Praça Central de Cusco, né? Que um dia tinha sido capital do Império Inca. Assim como Tiradentes, ele foi enforcado, esquartejado. Então a revolta de Tupac Amaru foi sufocada. Mas o medo de levante da maioria dos indígenas continuou atemorizando as elites da América Espanhola. Então a gente observa que a América Espanhola estava em crise, né? Estava havendo nenhuma dissolução, né? Então as colônias estavam reivindicando a luta, né? Então começa lá pelo Haiti e se difunde, né? Então a queda do império vai se... Então, na realidade, né? Então as elites, elas apoiam, né? Então vocês vão ter aí, na realidade, os mártires da Revolução sendo executados. Então, por volta de 1810, a América Espanhola ocupava boa parte do continente americano. Estava organizado em vice-reinos. Seu território possuía uma variedade, né, grande de climas e relevos. E sua geografia dificultava a comunicação, né? Então, esses vice-reinos, a população, por sua vez, era composta de 18 milhões de pessoas, estava assim distribuída. Então, uma das características do vice-reinado espanhol é a questão do relevo, né? Clima e relevo, né? Onde dificultava a comunicação entre os vice-reinos. Então, para que tenhamos uma ideia, eram 18 milhões de pessoas que eram concentradas nesses vice-reinos. Então, a maioria dos brancos pertenciam à elite crioula, ou seja, era composta de descendentes de espanhóis, nascidos na América. Embora fosse a maioria da elite, os crioulos eram impedidos de ascender socialmente. Então, nas sociedades hispano-americanas, os principais cargos do governo, no exército e na igreja eram reservados aos chapetones. Então, no México, em 1808, né, por exemplo, havia apenas um bispo crioulo, né? Um bispo crioulo, porque a maioria dos cargos era para os chapetones. Aí vem o Império Espanhol em crise. Eita, prezados e prezadas que nesse exato momento estão assistindo o nosso Educa PE. Olha, observa aí agora o Império em crise. Ui, a ruína, a dissolução. Então, entre 1808 e 1824, um tempo relativamente curto, o Império Espanhol na América desmoronou. E em seu lugar se formaram quase 2 dezenas de países independentes. Então, os movimentos de independência que deram origem a esses povos, novos países, foram motivados por quê? Por fatores internos e externos. Internamente, cabe citar descontentamentos sociais e políticos causados pelas reformas do rei espanhol Carlos III e seu filho Carlos IV, na segunda metade do século XVIII. Então, um descontentamento imenso, né? Então, com o objetivo de extrair mais riqueza da América, a monarquia espanhola
impôs monopólio sobre o número crescente de produtos, entre eles o fumo, as bebidas alcoólicas, a pólvora e o sal. Reassumiu que a administração dos impostos antes arrendada a contratadores privados, extinguiu que o sistema de portos únicos, autorizou 20 outros portos, né, da América a fazer comércio com a Espanha. Não é isso? Então, os monopólios e a opressão fiscal geravam insatisfação entre os habitantes da América, como todo frustravam a pretensão dos crioulos ao livre comércio com todas as nações do mundo. Então, além disso, cabe destacar as diferenças sociais, a discriminação existente nas sociedades hispano-americanas eram enormes. Nelas, uma maioria composta por indígenas, mestiços e afrodescendentes, viviam oprimida por uma minoria branca, por chapetones e crioulos. Não é isso? Então, na realidade, aí vocês vão ter essa maioria, essa minoria, né, tendo bastante hegemonia. Então, pessoal, é o seguinte, aqui a gente conclui a nossa aula de hoje, falando um pouco da independência, né, do Haiti, e trago para vocês aí essa referência do nosso livro, né, do 8º ano, para vocês aprofundarem o conhecimento sobre independências Haiti e América Espanhola. Professor Cláudio Nascimento, para vocês do 8º ano do ensino fundamental. Eu, professor Cláudio Nascimento, agradeço demais a participação de vocês, não é isso? E saibam que esse programa foi feito para vocês, pela Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco. E espero que vocês aproveitem. E agora peço para que vocês desembarquem da nossa nave da história. Saia da nossa nave e até a próxima aula. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, o professor Queres ou não queres? Tchauzinho!